O Aplique Bem completou agora nesse AgriShow 12 anos, né, de projeto. É uma parceria público-privada com o CEA, né, o Centro de Engenharia e Automação do IAC. Ela é um treinamento de tecnologia de aplicação e segurança durante a aplicação. São as boas práticas agrícolas. Nós já treinamos mais de 65 mil pessoas durante esses 12 anos e a gente percorre o Brasil inteiro, de norte a sul, e para qualquer tipo de propriedade, seja pequeno, médio, grande, para todo tipo de pulverizadores, de equipamentos, desde o mais tecnificado até realmente o mais simples, que é o costal. Então, existem vários tipos de problemas, né? Mas um dos que são mais recorrentes é na manutenção e na aferição do próprio pulverizador. Então, o agricultor, a manutenção do pulverizador é mal feito, ou muitas vezes ele nem sabe que precisa, né, ter um cuidado maior com o pulverizador. Muitas vezes ele escolhe um filtro errado, um bico errado. Então, a pulverização ela fica comprometida se você não faz a manutenção correta e não escolhe os equipamentos corretos também. Então, depende muito da cultura que se trabalha e que o equipamento que ele também está utilizando. Mas um exemplo é que eu fui num produtor de cana, por exemplo, e ele deu uma estimativa que por alto ele estava economizando, depois que o Aplique Bem foi lá num treinamento, ele estava economizando em termos de 15% em defensivos agrícolas. Então é muita coisa, né? Porque o defensivo é um produto caro. Então imagine você estar economizando 15%. Então é 15% de produto a menos. Então o custo da produção melhora, né? Está tendo uma economia financeira do produtor. Você está deixando de jogar produto para o meio ambiente, porque você está evitando realmente um excesso de produto nas lavouras. Aqui eu vou mostrar um pouco de tamanho de gota de diferentes bicos. Tá? Vou mostrar a parte dos bicos com gota extremamente grossa, que é mais bicos para herbicida, né? Geralmente usado mais em cana-de-açúcar. E depois a gente vai colocar um bico cônico que produz gota fina, tá? Para a gente entender um pouco dessa diferença de tamanho de gota aí, o que acontece lá no campo. Tá? Então, pode ligar. Isso é um exemplo de bicos novos, né? Ele tem um padrão de tamanho de gota que produz gota ultra grossa, né? E ele pode ver que ele não dá tanta deriva quanto depois eu vou mostrar o de gota fina. Tá? É um bico novo, então ele provavelmente não tem desgaste. Então a gente vai ver o resultado aqui na mesa de distribuição depois. Então é uma distribuição mais uniforme, então todas as bolinhas estão no mesmo nível. Então no campo ele vai ficar com aplicação igual em toda a área do agricultor. Esse seria o ideal. Isso seria o ideal de distribuição, mas não de tamanho, dependendo da aplicação que a gente for fazer, talvez não seria adequado para o tipo de aplicação. Tá? Esse seria uma aplicação para herbicida, em aplicação em cana-de-açúcar, geralmente. Tá? Agora a gente vai colocar um bico cônico. Aí já dá para ver a diferença de tamanho de gota, que esse na verdade é um bico que a gente usa para aplicação em cereais, em HF, para aplicação de fungicida e inseticida, tá? Que é uma aplicação com gotas menores, com gotas finas ou até muito finas, dependendo da pressão que a gente está trabalhando. E o problema que ele dá é de ter mais deriva do que o de gota grossa, só que ele me dá uma melhor cobertura do que trabalhando com gota ultra grossa. Trabalhando com muita deriva, ele pode contaminar rios, contaminar o meio ambiente, né? E pode também ter o problema de contaminar outra lavoura também.
Tá? Então a gente precisa trabalhar com tamanhos de gotas adequados e nas horas mais adequadas do dia também. Não tentar não trabalhar com um vento muito forte, com temperatura e umidade relativa também não adequada para a aplicação. Tá? Cada aplicação tem a sua hora e a sua forma. Isso, geralmente na aplicação o ideal para nós é temperatura menor do que 30 graus, né? E um vento aí de no máximo até 10 km por hora. E umidade relativa também não muito baixa. Então tem que ser umidade relativa aí em torno de 55, mais do que 55% de umidade relativa também. Nesse caso a gente percebe ali que ficou mais desigual a distribuição, né? Mas, sim, por causa um pouco da deriva, né, que ele causa e também um pouco da distribuição do bico ali que estava causando. Mas isso não chega a ser um problema? Pode ser, porque como ele está perdendo esse produto aí, isso está evaporando ou indo para o meio ambiente, que não é onde ele quer que chegue esse produto. Esse horário que a gente fez essa aplicação teste aí, essa simulação de aplicação, não é o ideal. Não é o ideal, para esse tamanho de gota. Então, se eu fosse aplicar numa cultura, numa soja, né, que eu fosse aplicar com gotas finas, não seria o adequado a gente aplicar num horário desse. Qual horário melhor? Sempre nas melhores horas do dia, né? Ou na parte da manhã ou bem na parte da tardezinha, onde a temperatura, a umidade e o vento é mais adequado para a aplicação. Uma vez que o Aplique Bem ele fala de boas práticas e sobre tecnologia, a forma correta de se aplicar um defensivo agrícola, o ganho é imenso. Por quê? A partir do momento que o instrutor fala, olha, você precisa obedecer aquilo que está escrito em rótulo bula. Então você obedece dosagem de produto, você obedece a boa forma de aplicar. Então você vai ter um alimento seguro. Então quando você vai fazer uma análise desse alimento, com certeza você vai ter um alimento dentro dos padrões estabelecidos em lei. O Aplique Bem tem um foco também direcionado ao pequeno agricultor. Por que está focado no pequeno agricultor? Porque é ele justamente aquele que tem a menor acesso a uma boa informação. É aquele que assim, teve um treinamento de pai para filho, que aprendeu com o vizinho, com um parente. Então nem sempre ele aprendeu da forma correta. E é muitas vezes o pequeno agricultor que não sabe que ele está fazendo errado. Então quando ele tem acesso a uma boa informação, né, com certeza ele vai produzir mais, ele vai economizar, vai ter mais chances, né, de investir na própria propriedade e na própria família. Então, realmente tem um ganho social muito grande e na questão também de proteção, porque muitas vezes ele não sabe se proteger, ele não sabe qual o EPI correto usar, da forma correta de usar, né, qual o tipo correto para qual cultura que ele deveria usar. Então, a partir do momento que ele tem esse conhecimento, ele se protege mais.